Chegamos ao capítulo 50 do livro de Isaías. A continuidade da história da redenção claramente declarada na profecia de Isaías. Irmãos, para os leitores originais de Isaías, essa passagem é uma profecia. Para nós, a partir da primeira vinda de Cristo, é história. E para Israel, continua sendo profecia, porque ele ainda está fora, não fora chamado para dentro da história. O assunto atual ainda é o cativeiro de Israel na Babilônia e o seu providencial retorno à sua terra. Mas, como já vimos, o livro de Isaías trata do começo ao fim dos termos da nova aliança. Lembrando que, conforme a pregação da semana passada, no capítulo 49, a nova aliança não é o plano B, mas o plano original, pois a antiga aliança tinha por finalidade a comprovação da incapacidade humana de salvar-se pelas obras da lei. Porque, como Paulo disse, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7. Neste capítulo 50 de Isaías, Deus revela a extensão da salvação como o seu principal compromisso na nova aliança, para além do cativeiro de Israel na Babilônia, seu retorno para a sua terra, ou seja, a salvação eterna por meio do servo fiel, proporcionada pelo seu próprio sofrimento, pela rejeição por parte dos seus adversários. Anotem aí a mensagem deste capítulo. Ei, você já foi chamado para dentro dessa história? A história da redenção? Se não, é principalmente a você que esta pregação se dirige. Ou seja, a pregação se dirige principalmente a você que ainda não tem certeza que quando morrer vai para o céu. Então, porque nessa passagem que relata o futuro da nação de Israel e de todos os que foram chamados para dentro da nova aliança, de forma profética próxima, se refere primeiramente ao retorno, ao cativeiro e ao retorno de Israel. Porque mesmo ainda não tendo ocorrido a primeira vinda de Jesus, toda a obra, todo o livramento de Israel, tudo que era feito por Israel, era feito pela Trindade em conjunto, né? E parece-me que principalmente pelo o grande servo de Deus, né? Que é uma referência a Jesus como sofredor, né? Porque muitos estão querendo ser servos, e alguns até se diz servo de Deus, mas a característica principal de um servo é ele estar pronto a sofrer pela obra de Deus, pronto a sofrer por Cristo. Mas isso é raro hoje em dia. Os crentes, os que se intitulam crentes hoje, só querem as bênçãos de Deus para viver uma vida folgada, regalada, sem problemas. Eis aí a grande oração do povo evangélico. Sigamos orando a Deus,
A nossa principal oração com respeito ao coronavírus é: seja feita a tua vontade. Amém? Mas é claro que nós não somos hipócritas, principalmente diante do nosso Deus. Então dizemos: mas Senhor, eu desejaria, aliás, eu desejo que o Senhor nos dê uma folga com respeito ao sofrimento que o Covid-19 está causando com os nossos amigos, parentes e principalmente os pastores. Quanto ao mundo, não tenho nem o que orar, porque o mundo é digno do juízo de Deus. E se o coronavírus veio como juízo sobre a humanidade, com o propósito de que alguns no mundo acordem para o Evangelho e para a santidade de Deus, e para entender que tudo neste mundo é passageiro e buscar as coisas eternas, então é difícil. Então, voltando à nossa mensagem, ei você já está dentro da história da redenção? Já foi chamado para dentro da história da redenção ou ainda está fora? Se você ainda está fora da história da redenção, é para você que eu me dirijo, dizendo, com base nessa passagem, logo no começo, que não foi Deus, coloque no seu coração aí, não foi Deus quem se separou de você, mas os seus pecados. Assim como não foi Deus quem repudiou o povo de Israel, vendendo-o ao cativeiro da Babilônia. Pelo contrário, foram as suas próprias iniquidades e transgressão. E aqui Deus faz lembrar a Israel que não foi Deus quem entregou a troco de algumas moedas ao rei de Babilônia. Foi as suas próprias iniquidades. Irmãos e amigos, ninguém está indo para o inferno porque Deus está mandando. As próprias pessoas que vão para o inferno é uma colheita. Plantou abacaxi, não vai colher morango jamais. Plantou vento, com certeza vai colher tempestade. Plantou incredulidade, vai colher o lago que arde com fogo e enxofre, que também é chamado de inferno de tormentos eternos. Pare para pensar, não foi Deus quem se separou de você, mas os seus pecados. E se você persistir na rebeldia contra Deus, em não confiar no Filho de Deus como único e suficiente Salvador, arrependendo-se dos seus pecados e abandonando as suas práticas conhecidas de pecados, e daí em diante passar a lutar contra a corrupção do seu coração, mas isso tudo vem pela graça adquirida por meio da salvação, fatalmente você irá para o inferno. É assim que diz a palavra de Deus desde o começo. E aqui, logo no comecinho, nós lemos acerca de 3 perguntas retóricas. Versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Essa é a primeira pergunta retórica. Porque não existe carta de... Deus não expulsou os judeus para a Babilônia. Deus não renegou os judeus. Deus não desistiu dos judeus. Foram as suas iniquidades, os seus pecados que fez com que eles escolhessem o inferno, que era
o cativeiro da Babilônia. Da mesma forma, amigo, se você persiste na incredulidade, é inferno que você vai colher, porque Deus não rejeita. Foi o próprio Jesus que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Os que não são salvos e permanecem não salvos e a caminhos e passos largos para o inferno, é porque amam as suas iniquidades, amam a sua rebeldia, amam os seus pecados e são rebeldes contra Deus. Não há carta de divórcio. Deus não escreveu nenhuma carta de divórcio. Essa é a prova de que são os seus pecados que o mata e não Deus. Tem outra pergunta aqui que inclui a essa, né? Onde está a carta de divórcio e de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então Deus está explicando que o cativeiro babilônico não foi de iniciativa de Deus, foi uma consequência, passo a passo, construída pelos judeus na prática da iniquidade. Mesmo porque nós sabemos que a razão por que os judeus só ficaram 70 anos no cativeiro. Por causa de uma das iniquidades cometidas, a transgressão do ano sabático. Que eles durante 70 anos, ou 70 vezes 7, está quanto? 70 vezes 6, né? Ou 70 vezes 7, aí a conta. Né? 490 anos não obedeceram o Senhor para realizar o ano sabático e deixar a terra descansar por um ano. Então, durante 70 anos, ou seja, mas como o ano sabático era de 7 em 7, então 7 vezes 7, 49. 490 anos, eles não guardaram o ano sabático. Por isso, para que a terra descansasse, que era o outro propósito, Deus tirou todo mundo de lá e mandou para o cativeiro. Mas foi uma construção passo a passo, foram iniquidades acumuladas. Por isso, meu amigo, eu tenho contexto nas Escrituras que eu posso lhe advertir, dizendo que desde o seu nascimento você vem pecando contra Deus. E o maior de todos os pecados, assim como o maior de todos os pecados que fez os judeus irem cativos para a Babilônia foi a transgressão do ano sabático, assim, o maior de todos os pecados é a sua incredulidade. Você recusa a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que pagou o preço dos seus pecados na cruz do Calvário. Você reluta em crer e se mantém incrédulo. E é claro, e como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, a sua incredulidade lhe leva aos abismos das paixões pecaminosas. E sua vida vai de mal a pior, e não é o coronavírus, nem o Covid-19, a sua doença, que está fazendo você sofrer. Pense que o inferno é centenas de milhares de vezes mais atormentador do que a doença do coronavírus. Pense nisso. A segunda, e agora eu volto para a segunda pergunta retórica. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Esse aqui está falando da incredulidade dos judeus. Porque Deus enviara profetas e mais profetas.
convidando-os a se arrepender dos pecados, voltar-se para a lei, para os mandamentos de Deus, voltar a depender somente de Deus e não, como nós já vimos desde o começo do livro de Isaías, a exortação para eles não depender do Egito, nem da Etiópia, nem de qualquer força humana, mas depender unicamente de Deus. Hoje em dia, muitos, na sua incredulidade, gostariam de ser salvos, porque ninguém quer ir para o inferno, mas investem na presunção. Não adianta investir na presunção. A Bíblia é clara que pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras. A salvação não é por merecimento. Eu nunca conquistei a minha salvação. Nenhum de vocês que já são salvos conquistou a sua própria salvação. A nossa salvação foi conquistada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E por meio do Evangelho, no poder do Espírito Santo, Ele oferece gratuitamente a todos. Mas você prefere, como sempre, a humanidade, ela, na sua presunção, prefere o caminho mais difícil, mais tortuoso. Difícil não no sentido de sofrimento, mais improvável, mais tortuoso, mais cheio de trevas. Aí Deus pergunta: por que razão quando eu vim ninguém apareceu? Aí a suspeita de Deus é que realmente os judeus não atendiam a voz dos profetas de Deus, porque muito provavelmente a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, pelo comportamento dos judeus de incredulidade, Deus diz: acaso se encolheu a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? É isso. Se você não crê no Evangelho de Jesus Cristo, não crê na morte e ressurreição de Cristo como um único meio de salvar, e se você ainda não pediu a Jesus para ser salvo, ou, conforme o nosso texto aqui, a nossa pregação, você ainda não pediu para entrar na história da redenção, é porque você acha que não há força em Deus para remir, para perdoar, para salvar, para lhe resgatar das garras das suas paixões pecaminosas, para lhe resgatar das garras do mundo, para lhe resgatar das garras de Satanás e finalmente lhe resgatar das chamas eternas do inferno. E a pergunta aqui, outra pergunta retórica é: acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Claro que a resposta dessa pergunta está embutida lá na pergunta, né? Porque a Bíblia é clara, por falar na onipotência de Deus para realizar todo o seu propósito. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A condicional é crer. Uma vez Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Muitos perecem e estão perecendo por falta de fé. Agora eu me volto para os crentes. Você que é crente, já está dentro da história da redenção? Já foi salvo, já confiou em Jesus Cristo como seu Salvador? Mas está com a vida cristã mesquinha, sem a abundância prometida por Jesus? É porque em algum momento na sua vida você acredita o contrário. Em vez de acreditar no poder de Deus, no poder do Evangelho, na poderosa mão
do Senhor, você acredita que a mão de Deus está encolhida e que não há força em Deus. Ou seja, é normal para crentes, para os incrédulos que ainda não estão dentro da história da redenção, é normal para os crentes humanizar Deus. É normal. Irmãos, não podemos comparar Deus com os homens. Os homens são limitados em tudo, mas Deus é sem limite no seu poder, sem limite na sua graça, sem limite na sua misericórdia, sem limite em todos os seus atributos. Mas há uma outra coisa aqui nesse ponto, que argumenta que não foi Deus que lhe abandonou, foi você que abandonou a Deus por insistir nos seus pecados, por ser obstinado. Quando alguém insiste nos pecados, como é que chama? Obstinado. O contrário teria que ser. Nós devíamos ser o quê? Em vez de obstinado, a gente devia ser o quê? Um pouquinho mais. Perseverante. Porque quando a Bíblia fala da nossa firmeza na fé, venha o que vier, custe o que custar, a Bíblia chama isso de perseverança. Mas quando nós insistimos em fazer contrário à vontade de Deus, isso se chama obstinação. E é o que os incrédulos praticam, obstinação. Então aqui fala de dois argumentos muito convincentes. O primeiro é: eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios desertos, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morre de sede. Isso aqui remonta às perguntas retóricas. Por que vocês não me ouviram? Acaso a minha mão está encolhida? Acaso não é força? Aí Deus está dizendo, você não pode duvidar de alguém capaz de repreender e secar o mar e os rios? Como é que não há força em alguém que pode secar rios? Você se lembra de um rio que Deus secou? Na escatologia promete secar os rios Tigres e Eufrates. Já leram sobre isso? Mas na história, Deus secou o rio Jordão para os judeus passarem para a terra prometida. Porque anteriormente ele já tinha secado o mar para os judeus escaparem da morte proposta por Faraó, que os perseguiu no deserto. E chegando no deserto, de um lado era montanha, do outro lado montanha, na frente o mar, e atrás o exército de Faraó. O que você faria? Não, Israel tinha o Deus de seus pais, e Moisés, e um servo fiel, Moisés, que liderou o povo para confiar em Deus. Irmãos, por isso que vocês devem ouvir as pregações. Os pregadores não estão aqui de enfeite para agradar vocês, para fazer a vontade de vocês, mas para dirigir vocês no caminho reto, bom e direito. Como dizia o profeta Samuel, longe esteja de mim que eu peque, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, essa argumentação aqui é forte. Aquele que faz secar rios e mares, de tal maneira que os seus peixes todos morrem por falta d'água, não pode salvar uma alma. Segundo argumento: eu visto os céus de negridão e lhes ponho panos de saco por sua coberta.
Então, aquele que tem poder para transtornar o céu, as nuvens, aqui não é o céu onde Deus habita, mas o céu, as nuvens, de onde vêm as tempestades, as chuvas, os vendavais, os furacões, os tornados. Se Deus pode fazer isso, Ele não pode salvar, meus amigos. Então, meus irmãos, você está salvo pelo poder de Deus, amém? Porque você um dia confiou em seu Filho Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, para perdoar todos os seus pecados e lhe colocar num caminho de santidade e de luta contra o pecado até você chegar no céu. Ou seja, você está dentro da história da redenção. Então, a questão aqui é muito importante. Não foi Deus quem se separou de você, mas os seus pecados, as suas iniquidades, assim como foi com o povo judeu que foi desterrados para a Babilônia. O segundo ponto aqui é o seguinte: se você ainda não está dentro da história da redenção, então preste bem atenção, porque somente quando você for trazido pelo Evangelho para dentro da história da redenção, você será convencido de que Jesus é o único caminho para a sua salvação, assim como Deus prometeu resgatar o seu povo por meio do sofrimento do seu servo fiel. E aqui, meus amados irmãos e amigos, está muito bem claro se tratar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi fiel até a morte, e a morte de cruz, como descreve Paulo em Filipenses 2. Então, a primeira parte desse capítulo falou das razões por que você está indo a passos largos para o inferno, assim como as razões por que os judeus estavam sendo levados para o cativeiro. Só um parênteses aqui para lembrar vocês que no livro de Isaías, os judeus ainda não tinham ido para o cativeiro. O livro de Isaías são ameaças e promessas. Ameaça de levar o povo de Israel para o cativeiro e promessa de trazê-los de volta. Mas principalmente o livro de Isaías, como já vimos, trata da nova aliança que inclui tanto judeus como gentios. Então, a segunda passagem, que começa no versículo 4, trata-se do Filho de Deus. O Senhor Deus, aqui diz de um varão aprovado. Um varão aprovado. Porque quando você estiver sendo trazido para dentro da história da redenção, toda essa entrada na porta da história da redenção é porque você foi convencido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se entregou ao sofrimento por nossa causa, ou por causa dos eleitos, né? Então diz a passagem: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Maravilha. Porque, exatamente como Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados. Porque você quer uma palavra melhor do que um convite para um cansado? Vir descansar? Né? Suponha que você fosse dos tempos que não havia transportes. Eu já experimentei isso. Viajei muitas léguas, pelo menos 12 léguas a pé, era fichinha para mim. Eu gostava de acompanhar os tropeiros. Uma vez um vizinho da cidade resolveu, ele tinha que ir, o seu pessoal, os seus parentes da sua esposa, morava na roça. Ele resolveu arrumar uns jumentos, né, e fazer uma viagem lá para os seus parentes, para trazer coisas, verduras e frutas, mas era 12 léguas a pé. Ele pediu para minha mãe deixar eu ir com ele, e eu fui.
Adivinha como era o nome dele? Seu Juvencio. Combinou bem, Juvencio e Juvenal, né? Só que eu piquititito, com 7 anos, né, de idade. Menos de 7, porque minha mãe não era salva ainda, não tinha se convertido ainda. A minha mãe se converteu, eu tinha 7. E lá vou eu, aquele turquinho, né, acompanhando o seu Juvencio, né? Não sei por que ele tinha medo de andar sozinho, o que eu ia ajudar ele, o que ia servir, mas ele pediu minha companhia, minha mãe deixou. Eles eram muito amigos nossos e nós fomos, né? No primeiro dia, nós saímos de madrugada. Era 3 horas da tarde, a gente não estava nem no meio do caminho. Aí veio uma chuva enorme, um toró, e correndo para aquela chuva não pegar a gente olhou do lado esquerdo assim, tinha uma palhoça, um casebre. É aqui que nós vamos parar. Mas nunca vi gente pobre, tão gentil, tão bom. Nos convidou para entrar. Eu já cansado de andar o dia inteiro. Foi uma bênção. O homem foi lá, ou a mulher, não me lembro, foi lá, pegou uma galinha no quintal, matou essa galinha na hora, fez uma comida gostosa e nós comemos, e eu e o seu Juvencio fomos dormir. Nunca vi coisa gostosa, que a melhor coisa é quando você está cansado e alguém lhe oferece um local de descanso. A melhor coisa é quando você está com fome e alguém lhe oferece comida. Por isso que eu não esqueço. Eu tinha menos de 7 anos de idade. Então, Jesus está dizendo, Deus, o Pai, o seu Pai, lhe revestiu de uma língua de eruditos, uma língua sábia, uma língua gentil, uma língua carinhosa, uma língua inteligente, porque o que mais nós encontramos hoje em dia são línguas ferinas, pronta a nos julgar, pronta a nos maltratar com as palavras, pronto a nos humilhar, pronto a negar os nossos direitos. Mas Jesus não, Jesus está aí, porque Ele recebeu do seu Pai autoridade, poder para consolar o cansado. E Ele continua, Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O erudito é alguém especialista em conhecimento, tem muito conhecimento e sabe se expressar baseado naquele conhecimento. Porque tem alguns que têm muito conhecimento, mas não sabe se expressar, não sabe compartilhar, né? Não é claro na sua dicção, no seu raciocínio, para transmitir a mensagem para o próximo. Mas Jesus não. Jesus recebeu de Deus poder para se comunicar com o seu povo, com os cansados. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Ele diz agora, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Pense bem nisso. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está pronto para salvar. Mas você se só vai assimilar isso a partir da entrada imediata na história da redenção. Que isso nós vamos ver mais para frente, não é feito por seus próprios esforços, não é feito porque você quer, é obra da graça, da eleição de Deus e obra do Espírito Santo. É Ele que nos abre os olhos para enxergar o reino de Deus e é Ele que nos conduz para entrar no reino de Deus. Aí, por que Jesus diz isso? O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Porque Jesus está atento às necessidades das pessoas, do seu povo. Mesmo, amigo, que você ainda não está dentro da história da redenção, Jesus não é negligente em ouvir.
as suas necessidades, as suas queixas, as suas lutas. Se você hoje deseja a salvação da sua alma, clame a Jesus. Peça a Jesus a sua salvação, porque a própria Bíblia diz no Novo Testamento: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus disse: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Quem se retrai, por isso vocês têm cuidado se vocês são fechados. Um crente não pode ser fechado. Lembre-se que onde você chegar, tem alguém precisando de você, de uma palavra de conforto. Diga pelo menos um bom dia de coração rasgado, um bom dia feliz, um bom dia cheio de esperança, um bom dia repleto de promessas, um bom dia cheio do Espírito Santo e um bom dia como se fosse Jesus dando bom dia. As pessoas ao nosso redor, eu já vi muitas pessoas tristes, sem ânimo, sem perspectiva de vida, lá num canto, e eu cheguei, pela graça de Deus, já salvo, várias vezes, na minha juventude. Eu fui salvo com 17 anos de idade. Eu não era fechado, Natan, eu não era fechado para os outros, Natália. E eu chegava e dizia: bom dia! Um dia um rapaz chegou: não, você vai ser candidato a algum cargo político? Porque eu chegava para cada um: bom dia, bom dia. Chegava para o chefe, para o gerente, aquele gerentão orgulhoso: bom dia, bom dia. O sorriso das pessoas abria, a alegria brotava nos corações. E um dia alguém disse para mim: Juvenal, eu virei para a moça que me chamou: Juvenal. Quando eu virei para ela, ela disse: está escrito paz aqui na sua testa. Bom, eu estava vindo do banheiro, tinha olhado no espelho, não tinha nada escrito. Está entendendo? É assim que é Jesus, e é assim que nós somos seguidores de Jesus. Se importa com os sofrimentos dos outros e oferece-se como solução, e é o que ele diz aqui: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiram, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, com quem contenderá justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Olha, vocês são familiarizados com esses dizeres aqui de Isaías? Ou não? Quando os soldados, na minha mente vem logo isso, quando os soldados procuravam Jesus para prendê-lo, julgá-lo e matá-lo, que fez Jesus? Se colocou na frente e disse: é a mim que vocês estão procurando? E os soldados desmaiaram tudo. Leram essa história lá? Não sei se é em João, se é em Mateus, mas é dos Evangelhos. João. Jesus colocou-se à disposição para sofrer, né? Ele não se retraiu, ele ofereceu foi as costas aos seus adversários, aqueles que o afrontam e cuspiam no seu rosto. Jesus jamais se acovardou. Mas, meu amigo, meu irmão, ele morreu para nos redimir. Pastor, mas o que tem a ver isso com o cativeiro babilônico dos judeus? Já disse para vocês
que o cativeiro babilônico representa a nova aliança. E era impossível Isaías falar da nova aliança aos judeus no cativeiro, prometendo e o retorno de Israel do cativeiro representativo de todas as bem-aventuranças da nova aliança, inclusive a salvação da sua alma. Então Isaías estava falando dos judeus voltando da Babilônia, mas estava falando de mim e de você sendo salvo por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e dando entrada na história da redenção. E veja que Jesus disse: eu me ofereci, mas sei que não serei envergonhado, e não foi mesmo. Não serei. Aí, como foi que Jesus não foi envergonhado? Lá na cruz ele não se sentia envergonhado. Eu podia erguer a cabeça e ver a uma certa distância Maria, e do outro lado João, ou os dois juntos, e recomendar cuidado, se importar com a sua mãe, coisa que poucos filhos hoje faz, e dizer: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Mulher, eis aí o teu filho. Ele não se retraiu, ele se entregou e não foi envergonhado. Quando? Ao terceiro dia, ele ressuscitou gloriosamente. Manifestou-se aos discípulos durante 40 dias e subiu mais gloriosamente aos céus à vista de mais de 500 pessoas presentes. E os apóstolos perto dele ficaram pasmos, olhando para o céu, vendo a glória do seu Salvador. Se deixasse, os apóstolos tinham virado uma estátua, né? Vocês já viram aí no centro da cidade? Em todos os centros de cidade, principalmente capitais, você passa e vê uma moça. Já viram a moça lá no centro da cidade? Congelada? Todo mundo passa e olha. Você nunca viram aqui também eu vi lá na cidade, no centro da cidade, lá na Tubá Vilela uma vez, perto de uma loja, uma moça assim. Todo mundo para ver, e ela não pisca. Para, vai lá, volta. Eu vi gente indo lá na esquina e voltando para ver se era uma pessoa mesmo, né? Se deixasse, os discípulos estavam como... Eu não sei como é que chama essa arte. Não é qualquer um que faz, não. É uma obra de arte. Eu não sei como é que chama. Se deixasse, os apóstolos estavam lá, até hoje, olhando para cima, de tanta glória, tanto esplendor, tanto poder, tanta honra, que recebeu aquele que se entregou na morte, que foi humilhado, bofeteado, cuspido, rejeitado até a morte. Jesus nunca foi envergonhado. E foi e sentou à direita do trono de Deus e voltará mais glorioso ainda. Ou seja, a glória do Senhor Jesus só aumenta. Amém? E quando ele chegar aqui, que essa multidão de crentes adorando, agora não somente os anjos, mas também os crentes, é só ler o Apocalipse, né? Jesus será cada vez mais glorificado. Por quê? Porque aqui também fala de uma vitória perfeita. Aí ele diz: cheguem-se a mim, um convite aos judeus. Lembre-se, eles não tinham entrado ainda no cativeiro. Portanto, não tinha ainda retornado do cativeiro, porque não existe aquele filme, A Volta dos que não foram, viu, Natália? Não existe. Então, aí Deus diz: chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os consumirá. Então, vitória cabal, vitória perfeita, Jesus conquistou na cruz, por você e por mim. E por último, você ainda não está dentro da história da redenção?
Então preste atenção nesse terceiro ponto aqui. Você estará dentro da história da redenção quando você entender, crer e atender ao chamado de Deus para herdar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Assim como Deus convida o povo de Israel a aceitar a divina providência do seu servo fiel, o resgatador. Então, a última parte desta passagem está aqui, no versículo 10. Quem há entre vós aqui agora, meu amigo, preste bem atenção a essa pergunta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Quem ouvirá a voz do chamado do servo do Senhor para ser salvo? Essa é a pergunta. Ou seja, lendo aqui exatamente, quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a sua voz? Aí eu transformei numa forma mais clara de entender. Quem ouvirá a voz do chamamento do servo do Senhor para ser salvo? Porque Jesus disse claramente: vinde a mim, e quem vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Essa é a proclamação do Evangelho que nós devemos fazer, meus irmãos. Você deve falar para o seu parente, amigo, conhecido, que Jesus disse: vinde a mim, e quem vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Fora da história da redenção. Ele continua: quem é que precisa ouvir a voz do servo do Senhor? Aí ele diz aqui: aquele busque a luz do Evangelho, é a exortação. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. O que tem que fazer esse que está nas trevas sem luz? Confie em Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui diz, confie, o versículo 10 diz, confie em nosso Senhor e se firme sobre o seu Deus. É isso que tem que fazer, simples assim. Se hoje, meu amigo, você olhar para o espelho, se contemplar e você, ao olhar o seu rosto, conseguir entrar em sua própria alma e, pela ajuda do Espírito Santo, você poder entender que você está em trevas, você vai buscar a luz, você vai confiar em Jesus Cristo, você vai se arrepender dos seus pecados. Mas outra pergunta, a gente não pode terminar essa pregação sem fazê-la. A pergunta é: e quanto àqueles que confiam em si mesmos, em suas boas obras, e fazem sua própria luz e andam nela? Como diz aqui o versículo 11: eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. É assim que Deus vai fazer aos que não chegaram ao ponto de ser guiados pelo Espírito Santo a se arrependerem e a crer no Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. Deus vai... E essas pessoas, eles são rebeldes, contumazes, são obstinados e por isso é entregue ao engano, à presunção e se acham. Tem muitas pessoas honestas, boas. Uma vez eu quase matei um homem de ataque cardíaco. Ele estava bom de coração, foi um teste. Porque ele levou um susto quando eu disse: o inferno está assim de pessoas boas. Confiando no seu próprio fogo. Eles acendem achando que aquelas pequenas chamas das suas obras vai iluminar a sua eternidade, o caminho para a sua eternidade bem-aventurada. Se enganam. E não falta religiões, são centenas
Não faltam líderes, são milhares que fomentam esta ilusão nas pessoas, principalmente quando morrem. Fulano era uma pessoa boa, ajudava todo mundo, repartia o que tinha com cada um. Ele agora está descansando com Deus. Mentira! Ele pode até ter feito tudo isso, mas presunçosamente, confiando em si mesmo e não em Deus, e não nas obras de Jesus, porque a única obra que salva é a obra realizada na cruz do Calvário, as obras realizadas pelo servo fiel, o servo de Deus, o Senhor Jesus. Eia todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias. O que Deus está dizendo aqui? Seguirão enganados pelo próprio equívoco. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acenderes. Aí Deus afirma que não é porque Deus perdeu o controle de novo. Você não, o primeiro ponto, você não está indo para o inferno porque Deus quer. Você está indo para o inferno porque insiste na incredulidade e, por conseguinte, nas suas paixões pecaminosas. Aí Deus diz: serão consumidos pela própria presunção, porque Deus diz: de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentos vos deitareis. Ou seja, Deus permitirá você estar andando a passos largos para o inferno, seguir o seu caminho, achando que as suas obras têm valor salvífico. Lé do engano. Então, em conclusão, direi, ou esclarecerei um pouco mais. Está dentro da história da redenção é só uma forma didática de dizer em pleno gozo da salvação, participando de Cristo, rumo à entrada definitiva do reino de Deus. É isso que eu quero dizer com estar dentro da história da redenção, fazer parte. Em outras palavras, você tem certeza de sua salvação? Se morresse hoje, tem certeza que você vai para o céu? Se você ainda não tem certeza, é sinal que você ainda não participa da história da redenção. A história da redenção está a quilômetros de você. Você não entende, nem entende essa linguagem. Você está do lado de fora. Portanto, a exortação deste capítulo 50 de Isaías é: busque resolver logo esta questão. Responda imediatamente à pergunta do versículo 10. Qual foi a pergunta do versículo 10? Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ou ainda, como disse o apóstolo Pedro na primeira pregação do cristianismo, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Atos 2,40. Isso que significa estar dentro da história da redenção. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, por nos levar a compreender o Evangelho, a aceitar o dom da vida eterna, a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O servo que se ofereceu para sofrer com alegria, porque ele sabia que sofrendo resgataria muitos para a glória de Deus. Amém.